Boa noite a todos. É com grande alegria que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, recebe todos nós aqui para mais um estudo de um tema da doutrina espírita. Nós saudamos o público aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pela Rede Boa Nova de rádio. Vamos então fazer o nosso preparo, que é a nossa conexão com a equipe espiritual, porque desde que nós adentramos, nós já estamos sendo tratados, acompanhados, cada um de nós, pela equipe espiritual que já está preparando para nós a nossa medicação para o nosso tratamento. É importante, então, que nós estejamos sintonizados com essa equipe tão amorosa. Vamos, então, fechando os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, de onde estivermos, em pensamento estamos unidos a partir de agora. Vamos, então, visualizando a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Ele que é nosso irmão, nosso maior exemplo de caridade, humildade e amor, é a Ele que nós vamos nos ligando intimamente, amorosamente, abrindo a nossa mente e o nosso coração para recebermos hoje tudo aquilo que viemos buscar, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E vamos então continuando desta vez fazendo a nossa prece inicial. Sempre uma prece de agradecimento a Deus, o Pai Criador, pela oportunidade da vida, da reencarnação, de podermos chegar até esta casa hoje, de podermos estar acompanhando pelo rádio, pela internet, todas as benesses que o Espiritismo pode nos trazer. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de renascermos para melhor, renascermos para a nossa transformação. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, que nos deixa esta lição, que é o seu Evangelho moral, de amor, que nos ensina que todos nós podemos nos melhorar. Mesmo diante de dificuldades, nós temos todas as condições de nos melhorarmos, e também agradecendo aos espíritos amigos, que nesta jornada chamada vida, são eles que estão conosco, nossos mentores, nosso anjo guardião, todos nos acompanham, nos intuem e nos orientam. Então é a todos eles que nós agradecemos por meio desta prece. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de um livro da Joana de Ângeles, chamado Iluminação Interior, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, e o capítulo é o 18. Trata-se da complexidade dos sofrimentos. Quem já leu Joana de Ângeles sabe que ela tem uma linguagem um tanto quanto difícil. Ela tem um conteúdo denso para nós. Às vezes parece meio pesado, parece que nos chama de uma forma assim muito contundente à responsabilidade. Mas é que Joana, ela tem sempre nos seus ensinamentos uma raiz psicológica. Quer dizer, ela vai lá no cerne da nossa mente, no cerne das questões que nos incomodam, e ela traz para a gente importantes reflexões. Assim como muitas outras leituras, Joana de Ângeles, sem dúvida alguma, todos os que leem acabam refletindo sobre aquilo, sobre o tema que ela apresentou. Ela estabelece pontes entre o pensamento espírita e a psicologia, sempre procurando considerar o espírito imortal. Quer dizer, as bagagens que nós trazemos das várias encarnações de que desfrutamos, juntando-se à nossa vivência atual. Então, é um mergulho profundo em nós mesmos, no nosso íntimo. E, com certeza, o tema de hoje vai nos levar a importantes reflexões. A humanidade, de forma geral, ela tem feito muitas conquistas em todos os segmentos. Mas é fato
que o sofrimento ainda nos domina, nos causa medo, angústias, aflições. Então, todas essas situações continuam ainda dominando a nossa vida. Ansiedades no nosso mundo que se transformam em fobias cada vez mais presentes entre nós. Nós temos convivido, ainda mais nesses tempos de pandemia, com depressões, com fobias, que estão se desenvolvendo mediante este momento que nós estamos vivendo, que é um momento de sofrimento, que é um momento de angústia e incerteza. É a dor pela perda de um ente querido. Nós temos tido bastante perdas ultimamente. É a insegurança pela manutenção da nossa vida material, então são empregos sendo perdidos, né? Medo das doenças e, atualmente, medo desse vírus que se dissemina de uma forma tão intensa. Nós não compreendemos ainda o real sentido do sofrimento. E a Joana de Ângeles, ela nos diz que é o de ensinar. Olha aí as reflexões já começando. Levar a reflexões importantes sobre nós mesmos, nossos comportamentos, nossa conduta. E, como consequência dessas reflexões, nós vamos promovendo a transformação interior. Vamos trabalhando em nós as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Porque nós temos alegrias, felicidades, nós vivemos muito bem, não é mesmo? Não, nós temos essas angústias que acabam bloqueando muitas coisas, muitos momentos de alegria e felizes que poderíamos ter já nesta existência. Aquela felicidade sempre relativa que nós conhecemos, porque a verdadeira felicidade é a do mundo espiritual, é a da vida futura. E, mediante esse desconhecimento da realidade, da utilidade do sofrer, que é de nos ensinar, quando ele bate à nossa porta, nós o recebemos com angústias e com revolta. Para quem não acredita na vida futura, na imortalidade do espírito, nós tivemos um começo, fomos criados por Deus, mas não teremos fim. Nós somos infinitos. O importante, então, é aproveitar da vida tudo aquilo que ela pode oferecer. As paixões, os prazeres, as coisas fugidias, são sensações boas também, não há como negar. Porém, são exteriores. Mas no íntimo de cada um de nós existe a necessidade de nós buscarmos coisas essenciais para a nossa vivência. Coisas materiais e coisas espirituais. Então, nós buscamos com afinco um bom teto para dar conforto à nossa família, uma boa escola, uma boa condição estável, se possível, financeira, não é? Então, é essa a nossa busca, a harmonia familiar. Mas, para que tudo isso aconteça, é imprescindível que nós estejamos com equilíbrio emocional, que, no fundo, é esse equilíbrio que vai modelar o nosso entorno, que vai modelar a nossa vida. Equilíbrio essencial e importantíssimo para que a gente possa, como nós estamos passando por essa dificuldade, né? Esse equilíbrio nos auxilia todos os dias nós darmos continuidade à nossa vida, mesmo diante da dor e do sofrimento. Neste mundo de provas e expiações, nós convivemos, de um lado, com a abundância, a riqueza material, que traz, dentro daquilo que elas podem nos prover, sim, uma certa tranquilidade. Mas, enquanto bem ao nosso lado, às vezes do outro lado do muro, próximos a nós, nós vemos a miséria. E vemos pessoas que vivem uma vida de angústia e de aflição constante, por incerteza de como será o seu amanhã. Por justiça divina, que Deus é maravilhoso, Ele faz, né? O sofrimento
ele abraça tanto a essas famílias mais abastadas, quanto a essas famílias que vivem numa necessidade muito maior. Então, para onde nós olharmos no nosso mundo, existe o sofrimento. Dentro daquelas casas mais abastadas, das mesas fartas, daquelas casas mais simples, levando muitos desses sofredores, tanto de uma quanto de outra, a delírios destruidores. Quantos que nós encontramos cruzando o nosso caminho na rua, na condução, no elevador, sorriem, mas, na verdade, estão apenas disfarçando, tentando mostrar uma alegria que intimamente não sentem. Na nossa atualidade, nós vemos isso nas redes sociais. Muitos de nós se constrangem, se iludem, ficam depressivos, achando que tal pessoa só vive na felicidade. Tal pessoa está sempre na abundância, está sempre viajando. Mas nós entendemos que essa pessoa também tem as suas dificuldades, seus sofrimentos. É fácil a gente se iludir achando que as coisas materiais, os prazeres, as vaidades podem aplacar aquilo que vai no nosso íntimo. O que falta, então, para nós, como humanidade? Nós que temos o intelectual sendo desenvolvido de forma estratosférica, nossa inteligência cada vez mais inventando, aperfeiçoando coisas para nos trazer conforto. A medicina, que nos tempos de hoje tem se mostrado altamente desenvolvida, nunca vimos tantas vacinas e mostrando a sua eficiência, tantas vacinas que foram aí desenvolvidas em tão pouco tempo para ajudar a controlar esse vírus que veio realmente para judiar todos nós. Por que é que com tudo isso que nós temos, fora essa natureza abundante que Deus nos dá, o nosso alimento, que infelizmente nós ainda maltratamos muito os nossos irmãos animais também, por que que com tudo isso nós não conseguimos ser felizes? Não há nada que venha de fora de nós, que se invente, que se construa, que se adquira, que possa propiciar uma felicidade tão intensa que faça com que nós nos esqueçamos do nosso interior, do nosso íntimo. Então, os prazeres que nós vivemos, as regalias, chega um momento em que elas se chocam com a nossa realidade, com aquilo que nós temos que vivenciar todos os dias. Nós somos felizes por fora, mas por dentro sofremos em busca dessa paz interior, dessa paz de espírito que ouvimos tanto falar, mas que às vezes ela nos parece tão distante. Então, as nossas conquistas, elas trazem uma alegria, sim, mas são conquistas passageiras, transitórias. Aí, passada aquela euforia da novidade de um carro novo adquirido, de uma casa maravilhosa, muito bem mobiliada, de uma viagem dos sonhos, nós constatamos que temos um vazio dentro de nós. Então, nós entendemos que só o material, uma boa casa, um bom carro, são benefícios bons, necessários, nós trabalhamos e temos o nosso merecimento. Mas só isso não vai trazer a nossa felicidade. Nós continuamos ali vivendo em meio a angústias e incertezas. Às vezes, quanto mais nós temos materialmente, mais angústia e mais incerteza nos tomam por medo de nós perdermos esse status social que nós temos perante toda uma sociedade. Então, nós, como espíritos, nós precisamos de algo a mais para nos satisfazer, que satisfaça de dentro para fora, que transforme de verdade. Mas, por acomodação, nós nos deixamos levar pela ilusão de felicidade que as mídias sociais nos mostram como é bom consumir, como é bom fazer uma cirurgia plástica, se sentir bem. Gente, nós estamos aqui falando que tudo isso é bom de fato. Mas quando isso nos domina, quando isso está à frente da nossa vida, do nosso desenvolvimento moral e espiritual, isso não é bom.
Isso é material, é passageiro, um dia isso vai passar, não é mesmo? Então, nós não devemos nos prender de forma a dar prioridade a essas conquistas, deixando de lado as nossas conquistas morais e espirituais. A gente ouve falar sempre, né? O dinheiro não traz a felicidade, manda comprar. Então, os bens materiais, os nossos relacionamentos, até mesmo a saúde, ela fica melhor quando a gente está bem financeiramente. É um fato na nossa vida, na nossa existência. Mas nós não somos esse corpo de carne. Nós não somos, nós somos espíritos. Nós trazemos de nossas existências anteriores bagagem, experiências boas, experiências ruins, culpas, remorsos, mágoas, também desta nossa existência. Então, essas situações, se não tratadas, elas vão gerando os nossos transtornos mentais. Nós estamos cada vez mais procurando o tratamento, mas nós demoramos até perdermos o preconceito de irmos a um psiquiatra, de tomarmos um remédio para a nossa ansiedade, para a nossa depressão, porque isso, antigamente, né, na nossa ignorância, denotava uma fraqueza do homem, uma fraqueza da mulher. Mas são situações que estão cada vez mais sendo pontuais na nossa vida, ainda mais nos dias de hoje. Então, aqui na Terra, o sofrimento ele faz parte da nossa vida. O desenvolvimento intelectual, já falamos que vai muito bem, assim como a medicina, né? Então, tudo isso tem resultado numa humanidade mais longeva. Hoje nós temos aí vários conhecidos que passaram dos 100 anos. Está sendo uma normalidade hoje no nosso mundo. Temos todos uma vida, uma condição de sermos mais saudáveis, informação a respeito de uma alimentação melhor, da prática de exercícios. Mas e o nosso interior, né? A nossa essência, que de verdade é de onde surgem os nossos conflitos, porque a grande maioria das doenças, tanto de ordem orgânica quanto de ordem psicológica, elas têm a sua raiz no espírito, nas vivências do espírito, porque é ele quem sente, é ele quem pensa, é ele quem prejudica, é ele quem ama. Então, é somente cuidando do espírito que nós vamos, de fato, adquirir esse equilíbrio emocional que nós falamos ser essencial para nós nos dias de hoje. A nossa luta diária é buscar o sustento familiar, mas essa busca, ela traz inquietude, porque nós, principalmente aqui no Brasil, é como se vivêssemos eternamente numa corda bamba. Hoje estamos bem, amanhã nós podemos cair. Então, se nós entendêssemos o quanto é importante cuidarmos do nosso interior, darmos um tempo no nosso dia, que seja na nossa semana, não vamos exigir isso diariamente para a maioria, mas na semana, no mês que seja, começar a fazer um trabalho de elevar-se em prece no momento de angústia, a qualquer momento do dia, em prece para pedir, em prece para agradecer, em prece para louvar a Deus. Se nós pudermos dar algum tempo no nosso dia para nós fazermos 5 minutos, 3 minutos de meditação, ficarmos em silêncio interior, né? Olhando a natureza e agradecendo a nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso trabalho, a todas as oportunidades que a vida tem nos dado. Então, muitos desses sofrimentos, eles nem chegariam até nós. Tudo o que ocorre é para o nosso aprendizado. Joana nos orienta e a doutrina espírita também. As alegrias, assim como as tristezas, são para o nosso aprendizado. Elas trazem para a gente uma necessidade de olharmos para aquele problema, para aquela doença, para aquela situação e nós pensarmos o que é que isso aqui quer de mim, não é? Então, cabe a nós arrumarmos esse tempo para analisar, refletir o que precisa ser corrigido, melhorado e transformado.
Nós estamos falando aqui do autoconhecimento, que a doutrina espírita também sempre está ali batendo nessa questão, a necessidade de nos conhecermos, né? A termos um olhar íntimo e sincero sobre nós. Então, é aquele mergulho profundo que nós falamos em nosso ser, que quando nós nos prestamos a ficar um pouco em silêncio conosco mesmos, ou fazendo uma oração, uma ação no bem, porque a caridade, nossa, ela abre horizontes novos para todos nós, o voluntariado, não é? É a oração, o evangelho no lar, todas essas ferramentas facilitam esse caminho, fazendo com que, quando a gente se conhece, a gente saiba com o que nós estamos lutando. Nós não pisamos em ovos, é duro pisar em ovos, não é? Quem aqui convive com pessoas que você tem que estar sempre pensando o que vai falar, tem que estar sempre pensando como vai agir, porque é um pisar em ovos constante. E com a gente também é igual. Se a gente não se conhece, a gente pisa em ovos aí e erramos e nos equivocamos, porque a gente tem esse desconhecimento sobre nós mesmos. O universo é regido por leis. As leis de Deus, divinas, imutáveis, e quando nós as contrariamos, porque essas leis divinas, elas estão na nossa consciência. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo o livre-arbítrio, essas leis, elas vão começando a pontuar na nossa consciência. Situações que a gente vai fazer, decisões que nós vamos ter que tomar, e essas leis elas começam a apontar na nossa consciência e nos indicam, olha, essa situação aqui não vai ter um bom resultado. Você não devia fazer isso. Isso não é honesto, não é sincero da sua parte. Que consequências você vai ter a respeito dessa sua atitude? É a nossa consciência falando com a gente, né? Então, quando nós contrariamos essas leis divinas, como indivíduos ou mesmo como coletividade, nós agredimos essas leis. E nós sofremos a ação do retorno, do efeito que impõe a reparação. Então, o sofrimento, apesar de nós não entendermos assim, é uma ferramenta preciosa que a vida se utiliza para que, de uma forma não muito agradável, né, a gente corrija os equívocos, os prejuízos que nós causamos ao outro ou a nós mesmos pela nossa imaturidade. Porque se nós pensarmos em termos evolutivos, nós ainda somos crianças. Podemos dizer até bebês, num plano de provas e expiações, não dá para a gente pensar num nível evolutivo maior do que uma criança que ainda não tem noção das coisas, da responsabilidade, das consequências. Então, nós somos uma humanidade ainda infantilizada, nós não temos maturidade para lidar com muitas coisas, mas o bom é que a gente está aqui para aprender. A reencarnação ela tem esse objetivo. Nós somos aprendizes, somos alunos dessa escola. Uns vão passar com mais mérito do que outros, é fato, pela sua vontade, pela sua bagagem de existências passadas, pela sua vontade em melhorar, adquirir virtudes cada vez maiores, melhores, não é? Mas a verdade é que nós estamos numa escola e ainda, olha, estamos ali na pré-escola, ainda temos muito o que estudar. Então, nós nem percebemos, mas nós atentamos contra a nossa própria consciência quando agimos contrários a essas leis de Deus. E aí é ela. Não é Deus que nos castiga, entre aspas, não usamos mais em espiritismo essa palavra castiga, porque não existe isso. Existe responsabilidade, existe consequência sobre aquilo que nós causamos, né? Então, é a nossa consciência que acusa uma reparação, a necessidade de você reparar com o outro ou consigo esse equívoco
cometido. E aí vem aquela consequência maior ou menor, mais grave ou amena, né, de acordo com o grau do equívoco cometido, nesta ou em outras existências. Nós sabemos que nada passa impune aos olhos de Deus, mas Ele, bondoso, sábio como é, nos entende, pois é o nosso Pai, conhece a sua criatura, então ele compreende que nós estamos nesse processo de aprendizado, né? Mas aí nós olhamos para o lado e vemos aquela pessoa que tem aquela vida boa, tranquila, aparentemente está sempre bem, com a saúde boa, e outros que nós vemos também que estão aí cambaleantes, sempre vivendo de um dia difícil para outro dia mais difícil, sempre nas angústias e nas aflições. Então, esta escola, ela é isso mesmo. Nós estamos numa classe única, mas que existem alunos mais aprimorados, alunos que têm mais força de vontade, e tem aqueles que são mais lentos. A nossa obrigação como espíritos, formando futuramente a família universal, qual é? Darmos as mãos para esse que tem dificuldade de caminhar. Quantos nós não encontramos assim na nossa família? Quantos nós não ajudamos? Olha que bacana, estamos cumprindo as leis de Deus. Então, o autoconhecimento, ao mesmo tempo que ele nos liberta, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós nos desamarramos de tudo o que o mundo corpóreo nos traz, né? Porque nós conhecemos, porque nós sabemos, porque nós temos o nosso racional ativado e entendemos, né, as coisas, mas conhecer demais também pode ser algemas, porque aí a nossa liberdade fica tolhida. Nós não temos mais como tomarmos certas atitudes equivocadas, cometermos erros, porque nós sabemos as consequências disso. Então, a Joana, ela nos orienta que nós devemos evitar o sofrimento. Difícil, não é mesmo? Para todos nós. E ela fala, tendo uma conduta cada vez mais exemplar. Acabamos de falar que nós estamos numa escola e estamos evoluindo. Então, que nós possamos cada vez mais nos distanciar da dor e do sofrimento, conduzindo a nossa vida de uma forma mais exemplar, dentro da moralidade e da ética, né? Dentro da nossa possibilidade, que aprendizes que somos. E ela ainda fala que isso não impedirá que outros nos prejudiquem, mas que a gente se sinta bem e agradecido por não sermos nós aqueles que agridem, aqueles que prejudicam. Melhor nós recebermos o prejuízo e a agressão do que sermos nós os agressores, porque nós estaremos nos comprometendo cada vez mais. Hoje nós temos um corpo material, uma máquina que, como tal, ela vai sofrendo com o tempo os seus desgastes, mas se nós estivermos fortalecidos espiritualmente, cultivando as coisas boas da vida, atentos às necessidades da nossa renovação espiritual, nós estaremos preparados para enfrentá-las. Porque a dor, ela é inevitável ainda no nosso nível evolutivo, mas o sofrimento é a opção. A gente ouve também falar bastante disso em espiritismo. E o que quer dizer? Voltamos ao plano de provas e expiações, onde nós estamos aqui trabalhando as nossas imperfeições. Todos nós temos imperfeições, sombras, dificuldades, más inclinações, não é? Todos nós cometemos os nossos equívocos. Ainda hoje nós erramos muito. Então, o que acontece? A dor, ela vai vir para a nossa vida porque é o mundo onde nós vivemos. Nós ainda, no nosso nível evolutivo, a gente precisa conviver com a dor, com a violência. Estamos vendo aí o Haiti, o Afeganistão, isso nos choca. Por que nos choca? Porque dói em nós o que essas pessoas estão passando. Mas se nós compreendermos, como Joana nos orienta, que o sofrimento é um ensinamento, que o sofrimento ele vem para nos trazer reflexão, a gente vai ter a dor, mas a gente vai sofrer só se nós quisermos. Mas é importante nós sabermos sofrer.
Deus sabe que nós choramos as perdas dos nossos entes queridos e temos que chorar, temos que vivenciar o tempo de luto de cada um. Isso é uma situação que nós ainda não sabemos trabalhar. Sendo espíritas ou não, ainda o entendimento da volta do nosso ente querido para o plano espiritual é muito difícil da gente absorver. Então, nós ali no nosso entendimento, cada um tem o seu grau maior ou menor de sofrimento. Então, essa dor todos nós sentimos, mas nós podemos aprender a sofrer, aprendendo, compreendendo que aquela situação vem para a nossa vida para uma melhora depois da nossa reflexão, para uma melhora depois da gente entender o porquê. O porquê? Será que eu não estou agradecendo bem a tudo aquilo que eu tenho? Será que eu não tratei bem meu chefe? Será que eu não estou tratando bem a minha esposa? O que é que eu estou recebendo de volta? Eu estou recebendo de volta, provavelmente, aquilo que eu estou dando. Então, são reflexões importantes que este tema vem trazendo para todos nós. E se a gente achar que alguém reencarna para ser feliz, a gente está vivendo uma fantasia. O que a rede social traz para nós hoje não é verdadeiro. É verdadeiro em parte, as pessoas estão felizes, estão continuando as suas vidas, mas não vamos achar que aquilo é uma constância. Não vamos achar que tem pessoas privilegiadas neste mundo que têm tudo e são felizes o tempo todo. Então, aqui na Terra, até Jesus, quando encarnou entre nós, ele sofreu. Ele sofreu para nos chocar? Não, ele sofreu para se igualar a nós, porque Jesus, quando esteve entre nós, ele já era um espírito evoluído, de alta pureza, do top da escala espírita. Então, ele se igualou a nós, mostrando que ele tinha questões aqui entre nós encarnados como um ser humano, para ele nos mostrar a superação, a possibilidade de nós chegarmos até ele, até o seu nível de pureza espiritual. Ele é nosso guia e modelo. É nosso guia porque nos guia pela vida, nos traz as melhores condutas. É nosso modelo porque nós podemos nos tornar iguais a ele. E nós vamos nos tornar iguais a ele. Num momento ou em outro, nós estaremos progredindo de tal forma que habitaremos essa escala espírita com a pureza espiritual, assim como Jesus. Então, a Joana, ela traz um último recadinho, para nós, dizendo que a nossa modificação é importante, o entendimento sobre a dor é importante, e que nós possamos transformar a dor em amor, que nós possamos transformar os nossos resgates, as nossas dívidas em provas de amor, porque isso é possível. Não é porque eu enganei, eu ludibriei, eu corrompi numa vida passada ou nesta, que eu vou receber da mesma maneira. Se eu fizer um trabalho de amor ao próximo, eu vou higienizando esse meu passado e vou começando a construir um novo fim. Isso é possível. E ela diz, inclusive, que nós teremos um final feliz em qualquer circunstância, mesmo em meio à dor, porque nós estamos conhecendo, estamos aplicando este conhecimento que nos liberta. E aí, para terminar, felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Então, que a gente possa refletir sobre esse capítulo do livro Iluminação Interior, que a gente possa trabalhar nesses tempos de tanta dor, que a gente possa transformar o sofrimento em superação, em amor, para que a gente possa viver melhor. Vamos, então, fazer agora as nossas vibrações, que é aquele momento em que nós vamos doar o nosso amor, o que temos de melhor dentro de nós. Vamos vibrando, então, por todos aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, por cada corredor, cada quarto, nós vamos, em pensamento, de onde estivermos, abraçar aquele doente e desejar a ele o restabelecimento ou o amenizar de suas dores, a resignação pela situação.
Vamos também visualizar agora o Afeganistão sofrendo mais uma vez com o comando desse regime rigoroso, pedindo mais uma vez que os bons espíritos e que Jesus possa, sobre cada um desses habitantes, jogar luz, jogar entendimento, conhecimento, amor ao próximo, flexibilidade, fraternidade. Vamos vibrando também pelo Haiti, sofrendo mais uma vez com as intempéries da natureza, que nada mais dá para nós o que nós damos para ela. Que possamos também aproveitar este momento para nos conscientizarmos de que nós precisamos cuidar melhor do nosso planeta. Mas vibrando por toda essa população que já é tão pobre, que está mais uma vez sofrendo as doenças, que todos os países possam ajudá-los contribuindo com remédios, com alimento, com médicos, assim como o nosso país está fazendo. Vamos cada um de nós vibrar por aquele ente querido, ou por aquela pessoa que nós não conhecemos, mas que ela nos demonstra um olhar necessitado deste nosso abraço. E, por fim, todos nós vibrar pelo planeta Terra. Vibrar para que seja uma semana envolta no máximo possível na paz, na harmonia e na fraternidade entre todos. Que as vacinas possam chegar cada vez mais a todos, aos cantos mais remotos. Que nós possamos ter uma semana de equilíbrio e de entendimento quanto às dores que nós vivemos. E vamos então, finalizando com a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado, por esta oportunidade de estarmos unidos em pensamento em prol do próximo, em prol do nosso bem de toda a humanidade. Agradecidos a Jesus e aos bons espíritos, agradecendo também e pedindo, rogando que eles continuem ao nosso lado, nos acompanhando, nos intuindo, nos orientando. A cada mentor, a cada anjo guardião, nós agradecemos do fundo do nosso coração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, a gente tem o tema da próxima semana, que vai falar da casa mental, do livro No Mundo Maior, capítulo 3, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Aí nós vamos falar também os nossos recados. Neste sábado, 28 de agosto, às 17 horas, assista a live do Encontro com a Cultura com o Dr. Alberto Almeida, médico clínico e homeopata, trazendo uma reflexão sobre espiritismo e meditação. Transmissão somente pelo Facebook do Centro. Acesse o endereço e curta a nossa página para receber as notificações. www.facebook.com/Centro Espírita Nosso Lar. Para quem desejar, estamos com a nossa lanchonete e livraria abertas, com os mesmos cuidados de distanciamento social nos horários das reuniões públicas. Estamos à disposição de todos. A partir de agora, nós encerraremos a transmissão pela rede Boa Nova de rádio e continuaremos a transmitir pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Então, nós vamos falar agora, ler para vocês a respeito do passe coletivo e as orientações. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. É um momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso em que oferecemos o passe espiritual magnético.
A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Agora nós vamos passar para a Elisângela, que vai fazer a direção do passe, tá ok? Boa noite. Vamos nos tranquilizando, nos envolvendo com a energia que a espiritualidade amiga distribui pelo ambiente, sentindo as vibrações de saúde, paz, harmonia que neste momento nos envolve. Em uma conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. E confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos que queremos ajudar, enviando pensamentos de paz, saúde, cura, harmonia e sabedoria. Que neste momento consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. E confiantes que todos serão atendidos, vamos a Jesus. E que possamos retornar na próxima semana para continuarmos o tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora só temos a agradecer a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanharam pela rede social. Uma boa noite, uma ótima semana. Vamos saindo devagar, sem aglomeração. Acompanhe a orientação dos nossos voluntários. Boa noite.